Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês vão ver isso, né? Se forem ver, né? Hoje eu não estou muito inspirado, mas se eu for esperar estar inspirado para fazer um vídeo, não vou fazer nunca, né? Hoje eu assistindo a live do Renan, eu vi ele comparando alguns países, né? Comparando o Brasil com a África, e tal. Claro que tem uma extrapolação, né? A gente ainda está melhor que a África em muitos aspectos, né? Principalmente se você pegar suas capitais, as partes bonitas, né? O Brasil tem várias partes bonitas com muitas partes feias. Então a gente tem mais dinheiro, tem mais que os países da África, mas eles estão fazendo a lição de casa, estão no caminho correto. Principalmente países como Botsuana, né? Desde a Revolução do Yankama, que foi um cara que estudou lá em Londres e fez um modelo de liberalismo, claro, desenvolvimentista também, mas baseado no liberalismo, deixando as pessoas resolver seus próprios problemas. Fez uma gestão eficiente, teve pouca corrupção, tal, que fez Botsuana quintuplicar a qualidade de vida em 5 décadas aí, tá? Estou chutando alguns números, mas é por aí, né? E algumas das coisas, além de uma boa gestão, além de o povo mesmo ter vontade de melhorar, né? Ter uma visão, né, em comum, tem alguns outros aspectos que ajudam a desenvolver, né? Muitos desses países estão melhorando de qualidade de vida graças a um negócio chamado avanço da técnica. Ou seja, hoje em dia, num lugar mais seco, a gente consegue plantar. Hoje em dia, a gente tem ferramentas para fazer as coisas funcionarem. A gente tem a tecnologia que ajuda a resolver vários problemas, TI, informação, a gente subestima o que isso pode fazer. Levar comunicação para as pessoas fazerem negócios à distância, coisas que não eram possíveis antes, né? Não com a mesma eficiência. E a gente subestima isso, né? Ainda mais no Brasil, só subestima muito isso. E eu acho, como sou um cara da tecnologia também, da engenharia, da tecnologia, eu acho que um dos caminhos para a gente se desenvolver é por aí, tá? É com o avanço da técnica, uso da técnica. A gente é um país conhecido por, quando as pessoas estudam, os engenheiros brasileiros são muito valorizados no exterior, principalmente porque eles têm, a gente brinca da gambiarra, né? Mas não, a gente sabe, além de construir um negócio grande, a gente sabe criar soluções rápidas, soluções alternativas, soluções viáveis, resolver os problemas de maneira mais célere, né? Do que um pessoal lá fora. Você pega um engenheiro alemão, ele é capaz de coisas extremamente complexas, mas dificilmente ele tenta planejar tudo. Mas dificilmente ele viu água bater na bunda alguma vez. Tem que arrumar uma solução rápida. E o engenheiro brasileiro já faz isso de nascença, né? Sobreviver no Brasil já é algo muito difícil, né? Para não ficar muito prolixo, né? Eu acho que o Brasil tem que aproveitar as coisas que a gente não vê, né? Por exemplo, uma grande cidade tem um mercado gigantesco de reciclagem de lixo eletrônico, de reciclagem de lixo normal, usar isso para gerar energia. Feito, mas não com a eficiência que poderia ser feito. Por exemplo, Nordeste, lá o semiárido. Qual o problema lá? Água. Primeiro, iniciativas como a do Faustino, do Leve Poços, levar água para lá. Outras coisas que podem ser feitas na parte árida, mas ainda perto do litoral, aí até uns 5 km do litoral. Dessalinização. É caro? Mas então, o que o Brasil devia estar pesquisando? Cientistas deviam estar pesquisando, não só a gente formado de faculdade, a gente de Senai, de cursos técnicos, deviam estar pesquisando, um técnico em plásticos, em outras coisas, deviam estar pensando em métodos de microfiltração, como tornar essa água menos danosa, estudar culturas que possam sobreviver com uma água um pouco menos tratada, como fazer correção de solo, ou mesmo em lugares que você tem um solo podre e pouca água, você trabalhar com técnicas inovadoras como gotejamento, como algumas culturas pode trabalhar com aquaponia, hidroponia, a diferença de aquaponia, que às vezes tem peixes associados para gerar parte de nutrientes, né? E a hidroponia, fazendas verticais,
O Nordeste tem um potencial de energia eólica grande, né, principalmente ali perto do Ceará, costa do Ceará, tem muitos ventos. Tem um potencial de energia solar muito grande, porque você sabe exatamente as épocas do ano que vão dar sol e quando vai chover, né? E você tem grande prevalência de radiação solar lá e com uma força, digamos assim, solar bem mais forte do que em outros lugares. Então, se você instala um parque solar, não necessariamente exclusivamente fotovoltaico, mas às vezes usar a energia termosolar para processos industriais que dependam desse aquecimento, aproveitar o que a gente tem de graça ou de uma maneira muito barata, né? Para gerar, aproveitar esse valor. A gente tinha que usar o nosso pessoal, nossa inteligência, para resolver os nossos problemas e perceber as nossas oportunidades. Usar da inventividade humana que fez o ser humano sobreviver até hoje para melhorar o lugar que a gente vive. E não é impossível, tá? Ainda sobre o Nordeste, nós temos que explorar essa energia solar e, por exemplo, a CATL, que é uma das maiores empresas de bateria do mundo, fornece para Tesla, BYD, para um monte de empresas, ela fez uma revolução que potencialmente pode levar o custo da bateria de sódio para algo como $10 por quilowatt-hora. É algo assim totalmente subjetivo. Isso 20 anos atrás era $1.500, né? Para bateria, acho que na época de lítio, tá? Então, por que a gente não está precisando de tecnologia de bateria? A gente tem sódio em abundância, tem muita salina, tem sol, né, para fazer os processos de secagem, ou mesmo sódio para uso industrial e outras áreas. A gente tem que precisar de tecnologia de bateria, porque com uma energia solar abundante e um sistema bom de baterias que seja barato nesse custo, já se justificaria, por exemplo, você fazer o armazenamento de energia solar e distribuição à noite. E pesquisar isso para que isso barateie o custo e que seja viável em relação ao custo da hidroeletricidade que a gente já tem, tá? Porque apesar de nossa matriz ser relativamente limpa, a gente ainda tem um custo de energia relativamente caro, se você for comparar, por exemplo, com o Paraguai, por exemplo, né? Então a gente tem muitos campos, isso, assim, não vou entrar específico em um aspecto, mas a gente tem muitos campos para desenvolver. Olha, eu coçando o nariz, devo estar mentindo, segundo o Nando Moura. A gente tem muitos campos para desenvolver, muitas oportunidades, tá? E que a gente pode fazer a diferença, mas a gente precisa enxergar, ter uma visão, alguém que mostre pra gente e que a gente tenha meios de fazer isso. Não precisa de dinheiro, precisa de empenho, de estudo, né? E a gente precisa ter esses meios, né? Garantir quem dá esses meios para a gente conseguir isso, tá? Eu acho que o caminho do Brasil, um pouco, é por aí, tá? Claro que tem outras coisas, tem gestão, tem dinheiro, alguém com fome não gera resultado, alguém que demora 4 horas no trânsito para ir trabalhar, tá? Também não vai render muito. Então tem um monte de coisas para a gente tratar, isso é multifatorial. Mas um dos caminhos é esse, tá? Também fazer como o meu amigo Henrique, né, o Henrique que trabalha com o Sérgio Sacani, desenvolveu o programa espacial brasileiro. Ah, é porque a gente quer mandar foguete para a Lua? Não. Tem muitas coisas que podem ser desenvolvidas junto com o programa espacial. Por exemplo, tecnologia de combustíveis, né? Tem foguete a metano. Por que a gente não sonha com foguete a etanol? Sei lá. Eu estou chutando, mas é só um exemplo. Desenvolvimento de propelentes, desenvolvimento de satélites, a gente já tem condições de fazer satélites, né? Temos satélites brasileiros, muita gente não sabe, mas temos satélites desenvolvidos 100% no Brasil, só que a gente não tem meio de lançamento. Então, fazer microlançadores para concorrer aí com as Rocket Labs, né? Não em 5 anos, mas quem sabe em 10, 15 anos a gente não consiga, né? Estimular a iniciativa privada para fazer isso. A gente ficar independente, ter satélites que ajudam a melhorar as plantações, a verificar incêndios florestais, a vigiar fronteiras,
A gente, então, assim, basicamente esse vídeo, eu quis mostrar um pouco de esperança e alguns caminhos que eu vejo como positivos para a gente melhorar. Alguns caminhos que a gente tem para se desenvolver, tá? Eu vou tentar não ser muito longo nesse vídeo, já está com 10 minutos, e se alguém viu até aqui, escreva nos comentários, ah, tá louco? E aí a gente depois faz alguns vídeos, por exemplo, isso dá para pensar como fazer isso nas cidades grandes, como usar a tecnologia para melhoria da segurança, tá? Tem vários caminhos que a gente pode ver aí, tá? Foi só uma divagação minha, tá? Mas eu peço aí para vocês comentem, façam outros vídeos, vamos trocar ideia, vamos conversar, tá? Sobre o que vocês acham que pode ser feito para melhorar e como vocês veem o Brasil daqui a alguns anos, né? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Eu faço memes aí, porque às vezes é mais rápido para passar alguma ideia, alguma coisa, para vocês não esquecerem do Atalouco aqui. Né? Mas de vez em quando eu quero falar um pouquinho mais sério, um pouco sobre ideias, né? Então, sugestões são sempre bem-vindas, tá bom? Se vocês verem isso hoje, na sexta-feira, um excelente fim de semana para vocês e um grande abraço.